Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida da Igreja, Semeando Família. Eu sou o apóstolo Cristiano. Nesse tempo do Setembro Amarelo, onde nós trazemos como tema, sobre a nossa igreja, ministério, programas, atividades dos nossos ministérios, jovens, casais, adolescentes, quebrando o silêncio. Conosco, o diácono Lucas. Graça e paz, bom dia. Graça e paz, apóstolo, graça e paz a todos. Seja uma semana abençoada para todos nós. Caio, psicólogo. Bom estar com você nessa manhã. Paz, filho. Olá novamente, muito bom dia, graça e paz a todos aí. Eu já ouvi dizer, que a depressão é o inferno particular de uma pessoa. Só quem está vivendo depressão sabe o tamanho da dor e como é difícil romper as dificuldades daquilo que são essas barreiras, das emoções. Não adianta às vezes você dizer, você não precisa passar por isso, você tem tudo, porque você está assim, e nada disso traz paz para o coração de quem está vivendo esse tempo de dor, de angústia. Pensar nas pessoas, que para nós são emblemáticas, e acreditar que elas já passaram por momentos de depressão é complicado. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 8, ele revela que dentro do coração dele ele havia desejado a morte. Olha o que está escrito. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Paulo estava sentindo uma pressão tão grande nesse dia, nesse tempo, pregando o evangelho naquele lugar. As aflições que vieram foram grandes. Em alguns momentos eles desejaram até aquilo que seria a dificuldade, a dor, o morrer de repente era lucro, Mas eu creio que você que está ouvindo, assistindo o programa agora, ainda que esteja vivendo esse tempo de pressão, opressão e dificuldade, o Espírito Santo marcou esse encontro conosco aqui para trazer uma resposta, uma palavra de significatividade para o teu coração, para que haja restauração e uma luz nesse final de túnel, onde o Senhor, Ele pode sim, através da medicação, através da terapia, através de um tempo necessário, ajudar você a vencer essas dificuldades, esse inferno particular que de repente você está vivendo. Lucas, como é difícil, A gente tem... O Lucas, ele é líder do Ministério de Adolescentes da Igreja. E quantos adolescentes, Diácono Lucas, a gente vê vivendo esse tempo de angústia, de dor, não consegue, porque esse diagnóstico, o Caio vai falar sobre isso, Esse autodiagnóstico é algo difícil, Que às vezes não é depressão, é uma tristeza profunda, mas às vezes está vivendo depressão, pai não entende, mãe não entende, irmão não entende, e tem tanto adolescente hoje cometendo suicídio. A gente tem percebido bastante essa falta da interação, com os outros. Essa comunicação dentro da família tem sido um problema, recorrente e que tem trago muitas dificuldades, Não só para os adolescentes, mas para a família como um todo. Mas pelo adolescente estar passando nessa fase onde não entende no seu corpo, não entende quase nada daquilo que estão sendo as mudanças na vida dele, fica mais complexo ainda você extrair essa informação e ter um direcionamento correto. Essa falta de comunhão, a Bíblia fala, tem um texto que é muito importante relatar sobre isso, eu não lembro agora a referência, mas fala que é impossível a gente dizer que ama a Deus, ao qual a gente não vê, e dizer que ama o nosso irmão, a qual a gente está vendo. Não tem como a gente dizer que ama ao Senhor, ao qual a gente não vê, e não conseguir amar o nosso irmão do lado. E isso é uma verdade, porque essa falta de comunhão com Deus reflete nessa falta de comunhão com as pessoas dentro da igreja, com as pessoas da nossa família, com os relacionamentos do nosso trabalho. E essa falta de comunhão nos isola cada dia mais, E esse isolamento que tem trago para as pessoas, cada um tenta resolver os seus problemas da forma como acha melhor, Não, deixa eu pesquisar aqui na internet como é que eu faço, eu tô com dor de cabeça. Aí você vai lá na internet, toma, de pirona que passa dor de cabeça. Talvez vai passar naquele momento, mas não resolve o problema, E a pessoa acaba, não, vou tomar mais pirona porque tá dando mais dor de cabeça, mas chega lá, a pessoa teve um problema por causa desse excesso do remédio. E a gente vê nos adolescentes, a gente tem adolescentes que, para tentar
tirar uma dor, vou me cortar aqui para criar outra dor para eu esquecer daquela dor. Eu vou fazer qualquer situação por causa desse isolamento. E esquece, né? Às vezes não tem essa abertura com o pai, com o irmão, com o colega. E esse isolamento tem trago essas dificuldades, né, nas nossas vidas. Caio, o Quebrando o Silêncio a gente não ter trela, né? Papa na língua. A gente falar abertamente sobre alguns assuntos. Tem muito pai, inclusive eu, já cuidei de muitas famílias, né? Que os filhos estavam, como o Lucas colocou, se cortando mesmo, entende? Se machucando, se vilipendiando, isolados dentro do quarto. Pai e mãe, percebendo as dificuldades, trouxeram para a igreja e falaram, vamos marcar um terapeuta, um psiquiatra, alguma coisa para esse adolescente aqui, para esse jovem aqui, porque ele não está bem. E o pai, muitas vezes, isso aí é frescura. Isso não é nada, isso é demônio, vamos expulsar. Quantas vezes nós já vivemos isso, onde a gente conta com a graça e a misericórdia do Senhor, mas na verdade tem muito pai, muita mãe que tem a possibilidade de ajudar, tem um conhecimento para isso, tem a possibilidade financeira ou tem um conhecimento intelectual para isso, social para isso, e às vezes não se move. A gente precisa entender primeiro que a gente descende de uma geração muito patriarcal, muito quadrada, né? Como a gente dizia lá na época lá de 2000, de 1990, né? Na década passada, no século passado, todo mundo era muito quadradão. Descendente de assembleianos ainda, então, né? Onde tudo era na base do cajado, tudo era na base da Bíblia. E a gente precisa compreender que realmente o Setembro Amarelo ele traduz isso, a falta de papas na língua, mas também a condição de saber o tempo de parar. A gente pode traduzir isso com uma palavra que é muito comentada hoje em dia, que é a empatia. A gente fala sobre ter empatia e muitas das vezes milita até politicamente em relação à empatia, mas empatia não tem nada a ver com isso. A empatia tem muitas das vezes a ver com o próprio silêncio, ou seja, saber parar. O problema é que a gente não sabe parar. Já parou e pensou naquela discussão que você estava tendo com a sua esposa ou que você teve com algum amigo seu? Você podia ter parado naquele momento e você não soube parar? E aí virou uma bola de neve e no final de tudo melecou a situação toda. Piorou mais que ajudou. Exatamente. É assim também quando a gente lida com uma questão de suicídio. A Bíblia mesmo já ensina a gente isso lá em Jó. Se vocês me permitirem, eu vou ler aqui. Jó capítulo 2, versículo 11, diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que vinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Eliafaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Naamita. E combinaram de condoer-se dele para o consolarem. E levantando-se de longe, seus olhos não o conheceram, e levantaram sua voz e choraram, e rasgaram cada um seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. O problema, muitas das vezes, é a gente querer opinar. Olha só a magia da Bíblia aqui, traduzindo. O primeiro livro escrito na Bíblia ele já explicava pra gente como é que a gente pode ser empático para com o outro. Os amigos de Jó passaram 7 dias vivendo aquele luto de Jó. Eles não perguntaram, não questionaram se era por conta de pecado, se era falta de Deus, se era demônio. Eles passaram e vivenciaram o luto juntamente com Jó. E mais do que isso, respeitaram o luto, ou seja, eu não tenho condições de... Mas essa é a dificuldade. Por quê? Lá na frente, você vai ver que eles se levantam de forma diferente. Quando não tem resultado aquilo que é o silêncio, a própria família, o amigo começa a sentir eu preciso fazer alguma coisa, né? E talvez, naquilo que você colocou, seria um momento de calar e falar no momento errado. Perfeito. Né? E aí a gente vai verificar que lá na frente eles falam e destrói tudo. Dá ruim. Entende? E muitas das vezes não está atribuído necessariamente ao pecado ou à falta de Deus. Claro que existem consequências por conta do pecado, mas existem consequências para tudo aquilo que a gente faz também. Então a gente precisa ser bem exato e traduzir realmente de uma forma empática esse acolhimento para o nosso irmão. Ou seja, o meu silêncio é suficiente, se ele não for suficiente, eu vou encaminhar. Minha fala é suficiente? Se ela não for suficiente, eu vou encaminhar para o apóstolo, eu vou encaminhar para um pastor. Se o apóstolo entender que a fala dele não é suficiente, Amém. Momento Perfeito. de calar e encaminhar daqui para frente. Se o psicólogo entender que a fala dele, o tratamento não está sendo suficiente, encaminhar para o psiquiatra.
e assim sucessivamente, até mesmo existem casos que a gente precisa interditar a pessoa porque ela está, né, podendo tomar cabo da sua própria vida. Então, oferecer um risco, né? Exatamente. Então a gente precisa ter essa habilidade de saber parar e entender de forma empática a outra pessoa. Como o pai, a mãe, o irmão está assistindo agora aqui, ouvindo o programa, pode perceber que de repente é necessário uma observância maior sobre esse adolescente, sobre esse jovem, quais são as características visíveis, claro que não é regra, né, de uma situação de sentimentos, mas quais seriam as questões visíveis, né, que alguém está precisando de uma atenção maior? Bom, suicídio na adolescência, a gente precisa entender primeiro as causas que eles vêm. Então eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido nisso e direto. Eles vêm, o suicídio ele deriva muitas das vezes por conta de um abuso sexual, muitas das vezes, não estou dizendo poucas das vezes, muitas das vezes por conta de um abuso sexual. Então, um pai religioso, um pai rigoroso, ele não vai ter acesso a isso com o filho. Por exemplo, se ele agride o teu filho, se ele agride o filho vai ter medo de contar essa situação por se sentir culpado e ele não vai ter quem quebrar o silêncio. Exato. Vai guardar dentro de si. Vai guardar dentro de si. E o corpo, ele mostra essas questões. Então, por exemplo, geralmente crianças andam de casaco, quando elas se cortam também elas tendem a fazer esse sinal, né? Ou seja, puxam a manga dela e escondem os punhos. Outro lugar também que elas estão acostumadas a se cortar é na barriga, que a gente esconde também e na virilha também, exatamente. Então, ou seja, como é que você vai chegar até esse lugar da virilha onde ela está se cortando? Perguntando, olhando diretamente nos olhos dela. Se você, pai, mãe, não conhece o teu filho, não vai ser o psicólogo que vai conhecer. Perfeito. Primeira coisa que eu falo em terapia junto com os pais eu não tô aqui para te ensinar a ser pai nem mãe, mas para te orientar a partir de hoje naquilo que a gente pode traduzir como caminho certo. E ouvir, né? Amém. Ganchinho para amanhã. Tamo junto, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Eu declaro, em nome de Jesus, que ainda que seja um tempo de vivermos dificuldades em casa, família, também veremos o milagre do Senhor a cada manhã. Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa. Amém.